Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus ele nos traz um ensinamento muito importante para que nós possamos viver bem a nossa missão. Porque se nós olharmos bem, o evangelista vai dizer que Jesus tomou a firme decisão de ir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente para preparar o caminho. Chegando no povoado dos samaritanos, os samaritanos eles não acolheram Jesus em seu povoado. E ali 2 discípulos vão dizer algo muito duro e vão perguntar ao Senhor: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Veja que aqui esses homens eles manifestam uma falta de compreensão diante daquilo que é a missão deles. Porque veja que Jesus Cristo é rejeitado naquele povoado, mas Jesus ele não tem uma reação diante daquilo de forma passiva. Ele tem uma reação ativa. Porque diante daquela circunstância de não ser acolhido, de ser rejeitado, ele não alimenta coisas ruins no seu interior, mas ele segue para outro povoado. E é isso que ele vai dizer aos seus discípulos. Mas veja, quando nós não aprendemos a verdadeiramente desapegar da nossa vontade, nós podemos ir nutrindo cada vez mais um sentimento de vingança. Porque o sentimento de vingança, ele vem principalmente por uma ferida que é profunda na nossa alma, a ferida da rejeição. Nós precisamos aprender a viver e a nos relacionar e lidar com a rejeição. Porque a rejeição, ela muitas vezes, ela é uma libertação. Ela é como que ali uma graça que Deus nos dá de uma pessoa nos rejeitar para que ela verdadeiramente saia da nossa vida. Mas quando nós nos tornamos dependentes emocionais de pessoas, de circunstâncias, de status, de poder, nós vivemos nos ferindo por essa ferida da rejeição. Porque nós vamos ir nos sentindo rejeitados em todos os lugares. E nós devemos agir diferente. Se algum lugar nos rejeita, que nós saiamos daquele lugar e vamos à frente. Porque o lugar que não nos acolhe, que não nos deixa como que confortáveis naquele lugar para nos relacionar com os outros, é sinal que esse lugar não é nosso. E que nós não devemos estar ali. Isso é um sinal de Deus para que nós possamos encontrar o nosso próprio lugar. E é isso que nós precisamos aprender a viver com profundidade. Porque se nós não aprendermos a viver isso com profundidade, nós vamos nos permitir ser feridos pela ferida da rejeição. E nós não vamos viver bem esse grande chamado de Deus para a nossa vida. Que é esse chamado onde nós vamos dando passos de liberdade interior para viver a nossa missão. Se nós somos enviados por Jesus Cristo aonde Ele quer, nós não precisamos saber aonde Ele quer.
Nós só precisamos entender que nós somos enviados, porque aonde Ele quer que nós vamos, Ele mesmo no caminho, no segmento, Ele mesmo vai indicando, porque nós nunca sabemos plenamente o que Deus quer. Mas Deus, Ele vai nos dando essas pistas do que Ele quer na nossa vida. E é por isso que nós precisamos acolher as circunstâncias da nossa vida como ali uma recondução de Deus diante da nossa vontade, diante do caminho que nós estamos fazendo, do nosso discernimento, da nossa reflexão. Porque quando nós somos rejeitados, é sinal que Deus está reconduzindo o nosso caminho para outro lugar. E nós precisamos aproveitar justamente isso. Não ficar ali como que magoados, não ficar como que apegados àquele sentimento ruim de rejeição. Mas nós precisamos ter esse olhar sobrenatural sobre a rejeição, que é sinal de uma libertação, sinal de um livramento, sinal de que Deus está reconduzindo a nossa vida, sinal de que nós precisamos dar um ponto final numa história para começar a escrever outros capítulos desta mesma história, que é a nossa história com Deus. Assim nós precisamos aprender a viver esses momentos de dificuldade na missão. Por isso que Jesus Cristo vai dizer àqueles discípulos ali, vai censurá-los, vai repreender eles e vai partir para outro povoado, porque se os samaritanos não o acolhem, que outros povoados possam acolher a boa nova do Evangelho, possam acolher o Messias. Se a quem nós vamos não acolhe a palavra de Deus, nós não podemos ficar tristes, magoados com aquelas pessoas, não importa. O nosso serviço, a nossa missão é anunciar a palavra. Se a pessoa não acolhe, outros vão acolher. Que a gente não pare a nossa missão por causa das rejeições, mas que as rejeições elas possam ser o grande sinal de que Deus está reconduzindo a nossa missão. Porque se não nos acolhem em algum lugar, é sinal que aquele lugar não é o nosso. E assim nós possamos livremente percorrer outros povoados, ou seja, ter relações com outras pessoas, crescer na amizade com outras pessoas, conviver em outros ambientes. E é assim que nós vamos aprendendo a viver todas essas circunstâncias naturais da nossa vida, mas sem renúncia, sem desapego, sem uma verdadeira liberdade interior, nós não conseguiremos seguir a Cristo verdadeiramente. Busquemos refletir sobre a nossa vida e ver aonde estão os nossos apegos, para que, aprendendo a lidar com esses apegos, possamos dar passos concretos de uma verdadeira liberdade para sermos conduzidos e permitir com que Deus nos leve aonde Ele quer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.